3 semanas no meu plano. Foi então que dei o meu passo mais audacioso até então. Ou talvez o mais estúpido, se formos honestos. O que é que eu estava a pensar? Encontrava-me na penthouse dele, por puro acaso, claro. A história era longa e elaborada. Uma amiga que bebera demais, um endereço supostamente errado, um quarto de hóspedes que por coincidência estava ali aberto. Tudo tão cuidadosamente orquestrado, tão perfeitamente falso. E agora, ali estava eu, a sair do duche. O vapor envolvia tudo, um abraço quente e úmido que se agarrava à minha pele. O cabelo, molhado e negro, escorria pelas minhas costas, e eu estava apenas com uma toalha enrolada no corpo. Nada mais. A porta abriu-se, e ali estava ele, Lorenzo Moretti, parado. Congelado, os seus olhos cinzentos percorriam-me de cima a baixo, enquanto a mandíbula se cerrava daquela forma perigosamente intensa. Deveria ter gritado, deveria ter me coberto mais, deveria ter pedido desculpa, implorado, mas em vez disso a minha voz, surpreendentemente calma e controlada, saiu. Ah, olá! Desculpe, pensei que esta era a casa de banho de hóspedes. Tentei soar casual, como se não estivesse seminua no espaço privado do capo da máfia. A garganta arranhava, uma traição silenciosa ao meu nervosismo. Ele entrou, fechando a porta atrás de si com uma deliberação quase predatória. A sua voz, baixa, fria e letal, quebrou o silêncio pesado. Como é que entrou aqui? A sua segurança deixou-me entrar. A minha amiga devia encontrar-me, mas... Encolhi os ombros, sentindo as gotas de água escorrerem pela clavícula. Uma longa história. Posso sair se... Antes que eu pudesse terminar, ele moveu-se, rápido, como um predador. Encostou-me à parede, as mãos firmes de cada lado da minha cabeça, prendendo-me. O seu rosto estava a centímetros do meu, a respiração quente e perigosa. Se me provocar outra vez, uma homem como eu. A voz dele era rouca, mal controlada, os olhos escuros, perigosos e cheios de um desejo primordial. Não vai gostar da resposta. Deveria ter sentido pavor. Qualquer mulher sensata sentiria. Mas eu inclinei a cabeça, um leve sorriso brincando nos meus lábios e perguntei: sim, e o que acontece então? A mandíbula dele cerrou-se novamente, o controlo começando a ceder. Não vai gostar da resposta. Como sabe? A minha voz era suave, desafiadora, imprudente. Exatamente o que eu precisava que fosse naquele momento, para o empurrar, para testar os limites. O silêncio era denso e carregado. Os seus olhos desceram para os meus lábios, demoraram-se ali um instante que pareceu uma eternidade. Depois para a toalha que mal me cobria, antes de voltarem para os meus olhos, lutando contra algo e perdendo a batalha. Então, ele afastou-se abrupto e controlado de novo. Vista-se, esteja lá embaixo em 5 minutos. E saiu, sem olhar para trás. Eu encostei-me à parede, a respirar com dificuldade, o coração a martelar no peito. A pele formigava, a mente a correr, a tentar decifrar. Aquilo não era representação. O calor, o desejo, a eletricidade entre nós, tudo era real e inegável e perigoso. E naquele instante, uma terrível compreensão atingiu-me. Provocar Lorenzo Moretti podia destruir-nos a ambos. Mas espera. Não, não, não. É preciso recuar. 3 semanas antes. Deixem-me contar-vos como tudo isto começou. Como é que acabei seminua a provocar o homem mais perigoso de Lisboa? Porque sim, chamo-lhe Lisboa, e não Nova York, por motivos óbvios. E por que é que eu estava disposta a arriscar tudo para o arruinar? Não foi uma decisão fácil, não foi linear, mas tinha de ser. Pelo meu irmão, Luca. Tudo começou no seu gala de caridade, na deslumbrante Estoril. Eu vestia um vestido preto simples, o mais discreto possível, fácil de esquecer. O cabelo solto, uma cascata negra,
Era talvez a minha única característica verdadeiramente marcante, contrastando com a pele pálida. Maquilhagem leve, uma expressão doce e inofensiva. Parecia a filha inocente de alguém, perdida numa festa cheia de predadores. O disfarce perfeito. Porque Valentina Russo, a verdadeira Valentina, não tinha nada de inocente. Nada. Posicionei-me junto à fonte de champanhe. Um local estratégico, calculado. Sabia que Lorenzo Moretti passaria por ali, porque eu tinha me certificado disso. A paciência era uma das minhas poucas virtudes reais. E então, lá estava ele. Alto, impecável num fato escuro, olhos frios que não perdiam um detalhe. Tinha 33 anos, o capo da família Moretti, um assassino, um rei intocável. O meu alvo. Recuei acidentalmente para o caminho dele, e o champanhe derramou-se pela sua cara e casaco caríssimo. Oh, meu Deus, desculpe, desculpe. Não o vi. Peguei em guardanapos, toda atrapalhada e em pânico, uma performance perfeita. Comecei a tentar limpar-lhe o peito, invadindo o seu espaço, o seu limite. A mão dele agarrou o meu pulso firme. Um simples chega. Olhei para cima, os olhos arregalados, fingindo desculpa. Sou um desastre. Por favor, deixe-me pagar pela lavagem. Ele estudou-me em silêncio, avaliando. Parecia perigoso. Quem é você? Perguntou, a voz sem emoção. Valentina, Valentina Russo, sou nova daqui. Uma amiga convidou-me. Eu não devia ter vindo. O meu discurso nervoso, apressado, soava tão convincente. Algo cintilou nos seus olhos ao ouvir o meu apelido. Russo. Reconhecimento, talvez, mas desapareceu demasiado depressa para que eu pudesse ler. Aproveite a festa, senhora Russo, disse ele, a voz fria e final, um despedimento claro. E afastou-se. Mas eu vi, aquele olhar para trás, breve e curioso. O isco estava lançado. 2 semanas de acidentes. Tornei-me um fantasma no mundo dele. Presente, persistente e, claro, acidental. No café que ele frequentava, eu estava lá, a ler sozinha. No restaurante de que ele gostava, eu jantava sozinha, com um ar perdido. No ginásio dele, acabei de me inscrever. Que coincidência, não é? De alguma forma, sempre que nos encontrávamos, eu sentia os olhos dele em mim, a avaliarem, a questionarem. E cada vez que ele reparava, eu fazia-me de desentendida, e cada vez a tensão crescia, palpável, elétrica, até aquela noite. O jantar de gala, a entrega de flores que me levou à sua penthouse, que me levou ao seu douche, que me levou a estar enrolada numa toalha, confrontando-o. Tudo culminou ali, neste emaranhado perigoso que já não conseguia controlar. A minha mente era um turbilhão de memórias e sensações, e, sinceramente, os limites entre o que era real e o que era fingimento já se tinham diluído há muito tempo. Cá embaixo, 5 minutos depois daquele encontro no douche, eu estava vestida com uns jeans simples e uma camisa branca, o cabelo ainda úmido. Tentava parecer natural, inocente, inofensiva. Lorenzo esperava-me no escritório com um uísque na mão. Uma fúria contida irradiava dele, quase palpável, queimando o ar. Sente-se. Não foi um convite, foi uma ordem. Obedeci, cruzei as pernas, mantendo a calma. Estou em apuros? Perguntei. O riso dele era sombrio. Você dirá, como é que realmente entrou aqui? Já lhe disse. Mente. Ele inclinou-se para a frente, os olhos perfurando os meus. Limpou a garganta. Você esteve em todo o lado onde eu estive durante 3 semanas. Cafetarias, restaurantes. Agora é a minha casa. Perigoso. Que é que quer? Verdade ou mentira? Ambas eram perigosas. Escolhi uma verdade parcial.
Queria conhecê-lo. Estou aborrecida e você parece interessante. Ele levantou-se e veio até mim, parando demasiado perto. Eu não sou entretenimento. Princesa. O apelido condescendente e possessivo era estranho nos seus lábios. Eu sou um homem que destrói as coisas que o aborrecem. Princesa, ele chamou-me princesa. Foca-te, Valentina. Não estou a tentar aborrecê-lo. Então, o que ele está a tentar fazer? Estar na minha casa de banho, sem nada vestido, a olhar para mim como se... Ele parou, não conseguia terminar a frase. Como se o quê? Brava, estúpida, necessária. Ele inclinou-se, as mãos nos apoios dos braços da cadeira, prendendo-me. Como se quisesse que eu fizesse alguma coisa em relação a isso. A minha respiração engatou, real e não fingida, porque ele estava certo e errado, e tudo mais. Os olhos dele escureceram quando algo dentro dele estalou. Não faz ideia com o que está a brincar. Então ensine-me. O silêncio pesado, carregado e inevitável. Então ele afastou-se controlado de novo. Saia. O quê? Saia agora, antes que eu faça algo de que ambos nos arrependamos. Levantei-me lentamente, um fio de ousadia ainda a correr nas minhas veias. E se eu não quiser sair? A mão dele agarrou o meu pulso, não com força, mas com firmeza, puxando-me para perto. Os nossos rostos, a centímetros de distância. Já me chamaram a ambos. Ele libertou-me e recuou. O Pedro vai levá-la à casa. Não volte. Fui até a porta. Parei. Olhei para trás. E se eu voltar? O sorriso dele foi lento, perigoso e prometedor. Então, deixarei de ser um cavalheiro. Saí, mas o calor ficou. A tensão, a promessa. E com ela veio a terrível constatação. Provocar Lorenzo Moretti poderia ser a melhor e a pior decisão que eu alguma vez tinha tomado. Porque o plano era simples. Aproximar-me, fazê-lo confiar em mim, destruí-lo. Mas ninguém me tinha avisado sobre a química, sobre o desejo, sobre a forma como ele me olhava, como se eu fosse salvação e pecado. E agora eu estava demasiado envolvida a jogar um jogo que talvez não vencesse, com um homem que eu não podia desejar, mas que desejava. Deus me ajude. 2. O jogo intensifica-se. Obviamente não ouvi. 3 dias depois de ele me ter dito para não voltar, lá estava eu de novo no seu clube em Porto, sentada ao balcão, num vestido preto com o cabelo solto, a parecer que pertencia ali. Porque a melhor forma de provocar Lorenzo Moretti era fazê-lo perceber que não me podia controlar. Ele chegou à meia-noite e viu-me imediatamente. Parou, a mandíbula cerrada, os olhos escurecidos, e atravessou o salão com passos decididos e perigosos. Inclinou-se ao meu lado, demasiado perto. A voz baixa. Eu disse-lhe para não voltar. Dei um gole na minha bebida, calma e imperturbável. Disse-me para não voltar à sua penthouse. Isto é o seu clube. Tecnicamente, é diferente. O riso dele era sombrio e sem humor. Está a brincar com as palavras comigo? Estou só a clarificar. Não queria interpretar mal os seus limites. Virei-me e encontrei os seus olhos, desafiadora. Ele inclinou-se ainda mais perto, o hálito quente no meu ouvido. Quer saber os meus limites, princesa? Esse apelido fazia-me sentir coisas, indesejadas e inegáveis. Continue a empurrar e vai descobri-los. Um arrepio percorreu-me. Não medo, mas algo pior. Talvez fosse esse o objetivo. Corajosa, estúpida, honesta. A mão dele encontrou o meu queixo e inclinou o meu rosto para cima, firmemente. Por que está a fazer isto? A fazer o quê? A provocar-me, a testar-me, a aparecer em todo lado onde eu estou. Os olhos dele vasculhavam os meus, intensos e exigindo a verdade. O que quer de mim? Tudo, nada, vingança, já nem sabia. A sua atenção, uma verdade parcial, mais segura que a inteira. E conseguiu-a, simples, absoluta.
aterrorizante. E agora? Boa pergunta. E agora? O plano era aproximar-me, reunir provas, destruí-lo. Mas ali, com a mão dele no meu rosto e os olhos dele a queimar nos meus. O plano parecia aí distante e difuso e errado. Eu não sabia. Honesta pela primeira vez. Algo mudou na expressão dele. Surpresa ou compreensão, talvez. Você é a melhor mentirosa que alguma vez conheci ou a pessoa honesta mais perigosa. Ele libertou-me e recuou. Venha comigo. Não uma pergunta, mas uma ordem. E eu devia ter recusado. Devia ter mantido a distância. Mas em vez disso só perguntei, onde? O sorriso dele foi lento e predatório. Para um sítio onde possamos falar sem audiência. Perigo, sinais de alerta, luzes vermelhas por todo o lado. Mas eu segui-o na mesma. O escritório dele, privado, isolado. Era caro e elegante, com a porta trancada atrás de nós. Ele serviu 2 bebidas e deu-me uma. Falar sobre o quê? Porque está realmente aqui a verdade desta vez. Ele sentou-se na ponta da secretária, relaxado, mas os olhos estavam atentos e calculistas. Pensa, Valentina, que verdade posso dar que não exponha tudo? Perdi alguém há anos. A sua família esteve envolvida. Vago, mas verdadeiro. A expressão dele endureceu. Importa quem? Importa se está aqui por vingança. Encontrei os olhos dele, firmes. Talvez eu estivesse no início. E agora estou confusa. Demasiado honesta, mostrando fraqueza, mas necessário. Porque você não é o que eu esperava. Ele levantou-se e aproximou-se, parando perto. O que esperava? Um monstro, um assassino, alguém fácil de odiar. E eu não sou. Toquei-lhe no peito, audaciosa e imprudente. É pior. É humano e complicado, e isso torna tudo mais difícil. A mão dele cobriu a minha, quente e firme. Quem é que perdeu? Não podia contar-lhe, ainda não. Nunca. Pensei que sim. Agora não sei o que pensar. Ele puxou-me para mais perto, repentina e controlada. Deixa-me simplificar isto para você. A outra mão dele acariciou o meu rosto, gentil e possessiva. Aconteça o que aconteceu no passado, não posso mudar. Mas isto, nós, agora. Pausa, os olhos intensos. Isto é real e perigoso, e você precisa de decidir se consegue lidar com isso. O meu coração batia como um trovão e a minha determinação estava a desmoronar-se. Lidar com o quê? Eu querendo-a, mesmo que não devesse. Uma confissão crua e inesperada. Mesmo que esteja provavelmente a mentir sobre metade do que me disse, eu não estou. Está. O polegar dele traçou os meus lábios. Devastador. Mas não me importo. Esse é o problema. Ele inclinou-se a testa a tocar a minha. Não um beijo, apenas perto e íntimo e perigoso. E diga-me para parar. Diga-me para a deixar ir. Diga-me que isto é um erro. Eu devia. Eu sabia que devia. Mas em vez disso, eu não conseguia. A respiração dele engasgou-se enquanto o seu controlo se desfazia. Por que não? Porque também sinto isso, seja lá o que for isto. Silêncio pesado e carregado e inevitável. Então o telefone dele tocou, quebrando o momento. Ele afastou-se e atendeu, a voz fria e profissional. O quê? Pausa, ouvindo. Quando? A expressão dele escureceu com fúria controlada. Estarei aí. Desligou e olhou para mim. Tenho de ir. Emergência. O que aconteceu? Alguém atacou uma das minhas operações. 3 homens mortos. Ele agarrou o casaco. Todo negócio agora. Fique aqui. Não saia. Mandarei alguém. Não sou uma prisioneira. Ele parou e virou-se. Intenso.
Não, mas também não está segura lá fora. Ele aproximou-se e agarrou o meu rosto, firmemente. Por favor, por uma vez, ouça-me. O por favor, a preocupação, o medo por baixo da ordem. Isso desfez-me. Está bem. Alívio invadiu. Obrigado. Beijou-me a testa, rápido e gentil. Depois foi-se e a porta trancou-se atrás dele. E ali estava eu, sozinha no escritório privado de Lorenzo Moretti, com acesso a tudo. Era isto, a oportunidade que eu estava à espera. O computador dele, ficheiros, segredos, provas para o destruir. Eu devia procurar, devia investigar, devia terminar o que tinha começado. Mas, em vez disso, toquei na testa, onde os lábios dele estiveram, e percebi que já não queria destruí-lo. Eu queria... Deus nem sabia o que queria, exceto que o plano estava a desmoronar-se, porque em algum lugar entre as provocações e a tensão, comecei a sentir algo real. E isso era mais perigoso do que qualquer vingança. O meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Saia do escritório agora. Quem? Não importa. O instinto gritou para eu obedecer. Peguei na minha mala e dirigi-me à porta, mas estava trancada por fora. Janela. 6 andares acima, sem saída secreta. Procurei e não encontrei nada. Outra mensagem. Escada de incêndio atrás da estante. Mova-se. Empurrei a estante e ela moveu-se, revelando uma porta estreita e escondida. Abria para encontrar uma escadaria escura a descer. Passos lá embaixo, a subir rapidamente, múltiplos, pesados e errados. Eu estava presa entre um escritório trancado e ameaças desconhecidas. Perfeito. Fiz a única coisa que podia e enviei uma mensagem a Lorenzo. Seu escritório. Problemas. Ajuda. Então esperei, o coração a bater, rezando para que o homem que eu tinha vindo destruir fosse aquele que me salvasse. Os passos estavam a aproximar-se pesados, múltiplos e deliberados. E eu estava encostada à parede, com a escada de incêndio atrás de mim e o escritório trancado à frente. Não havia para onde ir. Então tiros ecoaram lá embaixo, altos e próximos, seguidos de gritos e caos e violência. Congelei, cada músculo contraído em terror absoluto. Passos de novo, mais rápidos agora, a subir, e prendi a respiração, rezando, esperando e aterrorizada. A porta da escada de incêndio abriu-se com um estrondo, e ali estava Lorenzo, com uma arma na mão, sangue na camisa e os olhos selvagens. Ele viu-me e o alívio invadiu o seu rosto. Valentina. Corri e atirei-me para ele, os braços à volta do pescoço a tremer, mas viva. Ele segurou-me com força com um braço enquanto mantinha a arma pronta com o outro. A voz dele era rouca, feroz e real. Está bem, está segura. Eu estou aqui. O que aconteceu? Quem eram? Mais tarde. Precisamos de sair agora. Ele afastou-me e verificou-me por todo o lado, as mãos firmes. Não está ferida? Não, só assustada. Algo na expressão dele quebrou. Vulnerabilidade crua e exposta. Bom, fique atrás de mim e não me largue. Ele pegou na minha mão e puxou-me escada abaixo. Chegamos ao fundo, onde havia um beco e um carro à espera com o motor ligado. Ele empurrou-me para dentro, depois subiu atrás, ordenando: arranca agora! O carro arrancou, os pneus guinchando, e a adrenalina fez-me estremecer. Eu não conseguia parar. O choque estava a instalar-se. Lorenzo puxou-me contra ele, os braços à minha volta, a acalmar-me. Respire, apenas respire, está segura. Quem eram eles? A minha voz era pequena e quebrada. Pessoas que sabiam que estava lá e a usaram como isco. A mandíbula dele cerrou-se com fúria mal contida. Isto é culpa minha. Nunca a devia ter deixado sozinha. Como é que souberam? Alguém a tem andado a observar-nos. Ele inclinou o meu rosto.
os olhos intensos, a expressão escurecida. Mostre-me. Puxei o meu telefone com uma mão trêmula, e ele leu as mensagens, o rosto a endurecer. Marco, o seu guarda-costas, meu irmão. Espera, o quê? Tem um irmão? Tinha. Oficialmente está morto, mas extraoficialmente ele parou. Demasiada informação, demasiado depressa. É complicado. Tudo em relação a Lorenzo Moretti era complicado. A casa de segurança, meia-noite. Era um local seguro com móveis mínimos e alta segurança. Lorenzo estava ao telefone, a falar italiano rapidamente, a dar ordens com raiva na voz. Eu estava no sofá, embrulhada no casaco dele, e ainda a tremer, a tentar processar a noite, o perigo e a realidade de que aquilo já não era um jogo, se é que alguma vez foi. Ele terminou a chamada e sentou-se ao meu lado. Perto. Fale comigo. O que está a pensar? Que estou a meter-me em algo muito maior do que eu. Honesto, cru, verdadeiro. Que isto, o que quer que seja isto, é demasiado perigoso. É. Acordo simples. É por isso que precisa de me dizer a verdade. Toda ela. O meu estômago afundou. Sobre o quê? O meu irmão, Luca Russo. Há 5 anos. A minha voz quebrou ao finalmente dizê-lo. Ele morreu num negócio que correu mal com a sua família. Lorenzo ficou imóvel, processando. Luca Russo, lembro-me. Pausa. Cuidado. Ele foi morto por você. Foi o que me disseram. Foi por isso que vim aqui. As lágrimas escorriam agora. Não conseguia pará-las. Para fazê-lo pagar. Para o destruir. Para... Ele puxou-me para perto e deixou-me chorar no peito dele. Eu não matei o seu irmão. A voz calma e certa. Eu nem estava lá naquela noite. Mas a minha família foi convenientemente culpada por alguém que queria uma guerra entre nós. Ele acariciou o meu cabelo, gentil e protetor. Luca foi incriminado, e nós também, pela mesma pessoa. Afastei-me e olhei para ele, desesperada por acreditar. Quem? O meu tio, Antônio. Ele tem andado a jogar dos 2 lados há anos. A mandíbula dele cerrou-se com raiva antiga. A começar guerras, a lucrar com o caos. Então você não o fez. Não o matei. Eu tê-lo-ia protegido se soubesse. As mãos dele acariciaram o meu rosto. Intenso. E vou protegê-la agora. De Antônio, de quem quer que tente usá-la contra mim. A sinceridade, a dor, a verdade nos olhos dele. Acreditei nele completamente. Sinto muito por tudo. As provocações, as mentiras, Ele interrompeu-me com um beijo. Súbito, desesperado e real. Não calculado nem controlado, apenas necessidade. Retribuí o beijo, despejando tudo nele. Dor, alívio, desejo, desculpa e perdão. Tudo. Quando nos separamos, ambos a respirar com dificuldade, ele disse: Não se desculpe com a testa contra a minha. Veio aqui por vingança, pela família. Eu entendo isso. Mas apaixonei-me por você em vez disso. Sussurrei a confissão. Terrorizante. E agora não sei o que fazer. O sorriso dele era suave, raro e bonito. Deixe-me mantê-la, protegê-la, amá-la. Pausa. Vulnerável, se me deixar. Amor, ele disse. Amor, sou perigosa para você. Você é tudo para mim. Simples, absoluto, devastador. Com perigo e tudo. Beijou-me de novo, mais lento agora, mais profundo, uma promessa. E percebi que a vingança tinha acabado. As mentiras tinham terminado. E o que restava éramos apenas nós, partidos e complicados e reais e dignos de lutar por isso. Mais tarde, enrolada nos lençóis com os braços dele à minha volta, segura, perguntei suavemente: O que acontece agora? Agora vamos acabar com Antônio juntos. A mão dele acariciava o meu cabelo, acalmando. E depois, vamos construir algo real,
sem mentiras, sem jogos. Parece impossível. Também me parecia impossível apaixonar-me por você. Ele beijou-me a têmpora. Mas aqui estamos nós. Aqui estávamos nós, de facto. 2 semanas a viver no mundo dele. 2 semanas de planeamento e estratégia e caça a Antônio. 2 semanas a fingir que éramos apenas parceiros, quando não éramos. A atração era insuportável agora. Cada olhar, cada toque acidental, cada momento a sós era carregado, elétrico e inevitável. Mas Lorenzo segurava-se e eu sabia por quê. Ele queria que eu tivesse a certeza que o escolhesse sem obrigação ou gratidão. Apenas desejo, nobre e frustrante e devastador. Naquela noite, estávamos na sua quinta, em Cascais, na sala de guerra, com mapas e ficheiros e provas, a construir o caso contra Antônio, peça por peça. Estava debruçada sobre a mesa, a estudar documentos, quando o senti atrás de mim. Perto, demasiado perto, e a mão dele encontrou a minha cintura, estabilizando e reclamando. Está tensa, a voz baixa e íntima. Estou concentrada. Mentira. Eu estava tensa porque ele me estava a tocar. Mentirosa. O hálito dele era quente no meu pescoço. Tem me evitado o dia todo. Tenho estado a trabalhar. Tem estado a fugir. Ele virou-me as mãos na minha cintura, os olhos intensos. Por quê? Porque estar perto de si e não o tocar é tortura, mas não conseguia dizer isso. Não estou a fugir. Não. Ele inclinou-se mais perto, testando e tentando. Então, por que é que sai sempre que estamos sozinhos? Estamos sozinhos agora, e parece que quer fugir. O polegar dele acariciou a minha cintura. Devastador. Do que é que tem medo, princesa? Esse apelido desfazia-me sempre. Não tenho medo. Então o quê? Confusa, diz que me quer, mas nunca... Parei. Demasiado revelador. A expressão dele suavizou-se com compreensão. Nunca o quê? Tocar-lhe, beijá-lo, tomar o que ambos queremos. Sim, tudo isso. E estou à espera, simples e honesto, que esteja pronta, que tenha a certeza. Eu tenho a certeza. Tem? Lhe acariciou o meu rosto, gentil e intenso. Porque quando a tiver de verdade, não há volta a dar. Pausa, os olhos a arder. Será minha completamente. E eu nunca partilho. Nunca. Possessivo, dominante, perfeito. E eu não quero que partilhe. Brava e honesta e imprudente. Eu quero. A porta abriu-se e Pedro entrou, alheio. Patrão, encontramo-lo. Antônio está no armazém. Toda a postura de Lorenzo mudou para fria, concentrada e letal. Quantos homens? 6, talvez mais. Reúna a equipa. Partimos em 20. Ele olhou para mim em conflito. Você fica aqui? Não, eu vou. Absolutamente não. Ele matou o meu irmão. Tenho esse direito. Tenho o direito de ficar viva. As mãos dele apertaram os meus ombros, desesperadas. Por favor, não consigo concentrar-me se estiver preocupado consigo. A vulnerabilidade, o medo, o amor por baixo da ordem. Então, ensine-me a proteger-me. Dê-me uma arma, algo. Ele ponderou, a mandíbula cerrada, odiando-o. Mas, finalmente, está bem, mas fica no carro com o Pedro. Sem discussões. Combinado? Ele não parecia convencido, mas não tínhamos tempo. O armazém. Meia-noite. Escuro, industrial e perigoso. E eu estava no carro, como prometido, a observar e a esperar, com o Pedro ao meu lado, silencioso e alerta. Lorenzo e os seus homens entraram com as armas em punho, eficientes e mortais. Minutos passaram que pareceram horas. Então, disparos irromperam, altos,
caóticos e próximos. E o meu coração parou porque Lorenzo estava lá, em perigo. Mais tiros e gritos, depois silêncio, o que era pior que o barulho. O telefone do Pedro tocou e ele atendeu, ouviu, desligou. Está feito. Antônio está morto. O patrão está bem. Alívio invadiu-me, avassalador e total. Então, vi movimento no espelho lateral. Um homem com uma arma apontada para nós. Pedro. Tarde demais. Vidro estilhaçou-se e Pedro caiu. Baleado. O homem abriu a minha porta e arrastou-me para fora. O filho de Antônio. Reconheci-o de fotografias. E havia fúria, dor e vingança nos seus olhos. Levaram o meu pai. Eu levo o dele. A arma encostada à minha cabeça, fria e final. Fechei os olhos, rezando e arrependendo-me de nunca ter dito a Lorenzo o quanto eu... Tiro, mas não meu. O homem caiu morto, e atrás dele estava Lorenzo, com a arma levantada e os olhos selvagens e ferozes. Ele correu e caiu ao meu lado, as mãos por todo o lado, verificando. Está ferida. Ele tocou em você? Fale comigo. Estou bem, estou bem. Pedro está vivo, colete. Ele ficará bem. Ele puxou-me para perto, esmagador e desesperado. Quase a perdi. Eu quase... A voz dele quebrou enquanto o controlo se desfazia. Mas não perdeu. Estou aqui. Estou segura. Por causa do Pedro. Por sua causa. Acariciei-lhe o rosto e forcei-o a olhar para mim. Ele beijou-me com força e desespero, reclamando. Não gentil ou paciente. Apenas necessidade crua, real e inegável. Quando nos separamos, nunca mais se ponha em perigo. Então não me deixe para trás. O riso dele era quebrado e aliviado. Combinado. De volta à quinta. 2 da manhã. Estávamos seguros e limpos e sozinhos. Finalmente o perigo tinha terminado com Antônio morto e a ameaça eliminada. E o que restava éramos apenas nós. Eu estava no quarto dele, a usar a camisa dele e nada mais, enquanto ele estava na casa de banho a lavar o sangue. Quando ele saiu e me viu, parou. Valentina, não me diga para sair. Não me diga que é demasiado cedo. Aproximei-me, brava e certa e pronta. Quase morri esta noite e tudo o que conseguia pensar era que nunca lhe disse. Disse-me o quê? A voz dele era rouca, cuidadosa e esperançosa. Que o amo, que algures entre o odiá-lo e caçá-lo, me apaixonei completamente. Os olhos dele fecharam enquanto respirava com dificuldade. Diga de novo. Eu amo o Lorenzo Moretti. Ele correu até mim, rápido e desesperado, acariciou o meu rosto, a testa na minha. Eu também a amo, tanto que me aterroriza. Beijou-me suavemente, profunda e para sempre, as mãos a escorregar pelo meu cabelo e as minhas mãos no peito dele. Chega de segurar. Chega de esperar. Ele afastou-se, os olhos a vasculhar os meus. Tenha certeza, porque se fizermos isto, tenho a certeza, eu tenho tido a certeza, eu escolho-o a si, todo a si. Alívio, alegria e desejo inundaram o rosto dele. Então, deixe-me amá-la como deve ser, da forma que merece. Sim, uma palavra que mudou tudo. Ele levantou-me, gentil e reverente. Carregou-me para a cama e deitou-me como se eu fosse preciosa. Diga-me se quiser parar a qualquer momento. Prometa-me. Sempre a perguntar, sempre a preocupar-se. Prometo, mas não vou querer. O sorriso dele era devastador, real e desprotegido. Bom, porque tenho sonhado com isto, com você. Beijou-me devagar e a aprender e a adorar. As mãos gentis e pacientes e reverentes, dedicando o seu tempo para o tornar perfeito. O tempo desvaneceu-se enquanto a intimidade acontecia lindamente e em privado.
apenas entre nós. Depois, enrolados nos lençóis e um no outro. Estávamos contentes e completos e mudados. Nenhum arrependimento? Perguntou ele, a voz suave e vulnerável. Só que esperamos tanto tempo. Abracei-o mais. Valeu a pena, no entanto. Você valeu a espera. Ele riu e puxou-me mais para perto. Eu estava aterrorizado de a magoar, de isto ser demasiado rápido, de você mudar de ideias. Sim, nunca. Você está presa a mim agora. O beijo dele na minha testa foi terno e final. Bom, porque nunca a vou deixar ir, princesa. E acreditei nele completamente. Sindo. As consequências. 3 meses desde que Antônio morreu. 3 meses desde que me tornei completamente de Lorenzo. 3 meses de tudo. Não era perfeito. Lutávamos porque ambos éramos teimosos e ambos tínhamos as nossas cicatrizes, mas era real, era nosso e valia a pena lutar por isso. Hoje estou de novo no seu escritório, onde agora trabalho com ele na parte legítima do negócio, com planeamento de eventos e tudo mais. Mas, na verdade, estou a aprender o mundo dele e a tornar-me parte dele. Ele estava numa reunião e eu estava na minha secretária a organizar ficheiros quando a porta se abriu e uma mulher saiu. Deslumbrante e elegante e furiosa. Ela viu-me e parou, avaliou, julgou. Então, você é a nova? Perdão? Ah, desculpe, Valentina. Certo. A rapariga que pensa que é especial. O sorriso dela era cruel. Sou Isabel, a ex-noiva de Lorenzo. Ah, ela. Lorenzo tinha-a mencionado brevemente. Passado. Terminado. Prazer em conhecê-la. Educada, fria, desdenhosa. É? Ela aproximou-se, predatória. Devia saber que homens como Lorenzo não mudam. Ele vai aborrecer-se e seguir em frente, é o que ele faz. Ela estava a tentar semear a dúvida. Clássico. Obrigada pela preocupação, mas estou bem. Voltei ao meu trabalho, terminada com essa conversa. Ele também me disse isso, que eu era diferente e especial no seu. Ela encostou-se à minha secretária, invadindo o meu espaço. Depois, cansou-se e fui substituída. Antes que eu pudesse responder, a voz de Lorenzo cortou o ar, fria e letal. Isabel, sai agora. Ela endireitou-se, o sorriso a alargar-se. Lorenzo, estávamos só a conversar. Você está a sair permanentemente. Ele estava ao meu lado agora, a mão no meu ombro, reclamando-me em silêncio. Está tudo bem? A mão de Lorenzo inclinou o meu rosto, verificando e preocupado. Estou bem. Ela está apenas amargurada. Ela é perigosa. A mandíbula dele cerrou-se. Eu devia tê-la avisado. Ela tem estado instável desde que terminamos. Há quanto tempo? Há 2 anos, antes de você. Ele puxou-me para os seus braços, acalmando-me. Você não é nada como ela. Nada. Ela disse que você se aborreceria e seguiria em frente. O riso dele era sombrio. Ela está a projetar. Ela traiu. Eu terminei. Ela tem tentado voltar desde então. Pausa. Os olhos dele intensos. Naquela noite, na penthouse. Jantamos e bebemos vinho, só nós. Mas a tensão das palavras de Isabel pairava no ar. Veneno a trabalhar. Fale comigo. Lorenzo estava a observar-me e a ler-me. Sempre a ler-me. O que se passa? Nada. Só cansada. Mentira. Ele pegou na minha mão, gentil e paciente. Diga-me. E se ela tiver razão? E se você se aborrecer? Vulnerável e odiando-o, mas precisando de segurança. Ele levantou-se e puxou-me, as mãos a acariciar o meu rosto. Olhe para mim. Eu olhei, e os seus olhos cinzentos estavam a arder. Eu tive relacionamentos e transações e jogos. Nenhum deles era real. Pausa. Intenso. Mas você é a única coisa real que alguma vez tive. Como sabe que vai durar? Porque acordo todas as manhãs a querê-la mais do que no dia anterior.
A testa dele tocou a minha. Porque você desafia-me e enfurece-me e torna-me melhor. A voz dele desceu, rouca. Porque não consigo imaginar a minha vida sem você. Lágrimas picaram os meus olhos. Promete? Prometo. Ele beijou-me suavemente, com certeza e para sempre. Quando nos separamos, além disso, nunca mais a vou deixar ir, por isso habitue-se, princesa. Eu ri, um riso real e aliviado. Possessivo demais, mas consigo viver com isso. 2 semanas depois, Isabel não estava a brincar. Ela era perigosa. Fotos minhas e de Lorenzo vazaram. Momentos privados, íntimos, e as manchetes estavam em todo o lado. O novo brinquedo do capo da máfia. De vingança a romance, a rapariga que prendeu Moretti. Estava nas redes sociais e nas notícias e nos sites de fofocas. O meu passado e o meu irmão e o meu plano, tudo exposto. Eu estava sentada no escritório de Lorenzo, sentindo-me dormente, humilhada e aterrorizada, enquanto ele estava ao telefone a fazer controlo de danos com advogados e ameaças. Quando ele desligou, está tratado, os sites vão retirar, Isabel vai pagar por isso. Não importa, todos sabem agora, a minha voz era vazia e derrotada, que eu vim aqui para o destruir, que tudo era uma mentira. Nem tudo. Ele sentou-se ao meu lado e pegou na minha mão. A vingança era real. O plano era real. Mas nós e o que nos tornamos. Os olhos dele encontraram os meus. Isso também é real. Mais real do que qualquer coisa. A sua família vai pensar que o manipulei e usei. Deixe-os pensar o que quiserem. Feroz e certo. Eu sei a verdade. Você sabe a verdade. É tudo o que importa. Mas a sua reputação, que se lixe a minha reputação. Ele puxou-me para o colo dele, segurando-me com força. Você acha que me importo com o que as pessoas dizem? Já me chamaram coisas piores, pessoas melhores. Pausa. A mão dele no meu cabelo, gentil. O que me importa é você e nós. Tudo o resto é ruído. Enterrei o rosto no pescoço dele, respirando e acreditando nele. Sinto muito por lhe ter trazido isto. Não sinta. Isabel fez isto, não você. A voz dele endureceu, e ela vai arrepender-se. 1 semana depois, Isabel tinha desaparecido. Ninguém sabia onde. Lorenzo não me diria o que tinha feito. E eu não perguntei, porque algumas coisas são melhor deixadas no desconhecido. O escândalo morreu, como os escândalos fazem, com um novo drama e novos alvos a tornarem-nos notícia velha. Mas algo mudou em mim e em nós. Éramos mais fortes agora, testados e comprovados. Naquela noite, ele levou-me para jantar, chique e público. Uma declaração. Entramos de mãos dadas, de cabeça erguida e imperturbados. Sussurros e olhares e julgamentos cercavam-nos, mas ignoramos tudo. Na mesa, obrigada, apertei a mão dele. Por estar ao meu lado, por tudo. Não se agradece a alguém por amá-lo. O sorriso dele era suave e real. Não é um favor, é um privilégio. O meu coração fez algo complicado. Quando é que se tornou tão romântico? Quando me apaixonei por uma rapariga que me provocou de toalha. Os olhos dele escureceram, brincalhões e famintos. Falando nisso, Lorenzo. O quê? Estou a lembrar-me de como estava molhada, como a toalha mal cobria. Estamos em público. Então, devíamos ir para casa. Ele fez sinal para a conta. Impaciente. Para que eu possa lembrá-la como deve ser. O calor invadiu-me. É insaciável. Só consigo, princesa. Ele levantou-se e lhe estendeu a mão. Venha, deixe-me levá-la para casa. Deixe-me mostrar-lhe o quanto a amo. Peguei na mão dele e levantei-me. Pronta, mostre-me. O sorriso dele era devastador e possessivo e perfeito. Vou. Saímos, e ignorando os olhares e os sussurros e o julgamento, porque o que tínhamos era nosso, real e inquebrável.
construído sobre mentiras que se tornaram verdade, sobre vingança que se tornou amor, sobre jogos que se tornaram para sempre. E nada, nenhum escândalo, nenhuma ex, nenhum passado podia tocar nisso. 6. O segredo do irmão. 6 meses de nós. 6 meses de amor e luta e paixão e realidade. 6 meses a construir algo permanente. Hoje, Marco ligou-me diretamente, o que era raro. Precisamos de falar sem o Lorenzo. A voz dele era urgente e cautelosa. Sobre o quê? Não por telefone. Encontra-me na igreja velha em Sintra daqui a 1 hora. Desligou antes que eu pudesse responder. Devia ter contado a Lorenzo. Eu sabia que devia, mas a curiosidade e a preocupação venceram. A igreja velha, abandonada, isolada. Marco esperava lá dentro, tenso e alerta. E quando me viu, assentiu. Você veio? Você soou sério. O que se passa? Ele entregou-me um ficheiro grosso e oficial. Antônio não estava a trabalhar sozinho. Há mais alguém acima a mover os cordelinhos. O meu estômago afundou. Quem? O pai de Lorenzo Salvatore. Espera, o quê? Mas ele... Lorenzo disse que está reformado e não se mete. Marco tinha razão e a sua expressão era sombria. Ele mentiu. Salvatore tem orquestrado tudo. Antônio, a morte do seu irmão, a guerra entre famílias. Pausa. Pesado. E ele está a planear algo maior. Algo que vai destruir Lorenzo. Por que me está a contar isto a mim em vez do Lorenzo? Porque Salvatore é o pai dele e Lorenzo está cego. Quer acreditar que o velho mudou. Ele aproximou-se. Mas você vê claramente e vai fazê-lo ouvir. O que é que Salvatore está a planear? Um golpe dentro da família. Ele quer Lorenzo fora, morto, e alguém leal a ele no comando. O horror invadiu-me. Quando? Em breve dias, talvez menos. Ele agarrou o meu braço, urgente. Você precisa de convencer Lorenzo. Tire-o daí antes que seja tarde demais. Antes que eu pudesse responder, tiros irromperam lá fora, próximos, e Marco empurrou-me para baixo atrás de um banco da igreja. Marco respondeu ao fogo, eficiente e mortal, mas estavam em menor número. Saída de trás. Corre! Não sem você. Eu vou aguentá-los. Você avisa o Lorenzo. Ele enfiou o ficheiro nas minhas mãos. Vai agora. Corri, odiando-o, mas precisando de sobreviver por Lorenzo, por nós pelo aviso. Atrás de mim, os tiros intensificaram-se, depois caíram em silêncio. E eu não olhei para trás. Não podia. Só corri. A quinta de Lorenzo. Horas depois, ele estava em reuniões com pessoas importantes a fazer negócios. Eu arrombei a porta, desgrenhada e aterrorizada e desesperada. Todos olharam e Lorenzo levantou-se imediatamente, alerta. Valentina, o que aconteceu? Marco, a igreja. Eles emboscaram-nos. A expressão dele ficou fria e letal. Todos para fora agora. A sala esvaziou-se rapidamente, assustada. E agora estávamos sozinhos, apenas nós. Ele veio até mim, as mãos por todo o lado, a verificar. Está ferida? Não, mas, Marco, eu não sei se ele... As lágrimas ameaçaram cair. Ele puxou o telefone e discou. Esperou e alguém atendeu. Marco, graças a Deus. Alívio invadiu-o. Onde está? Pausa, ouvindo. Fique aí. Estou a enviar reforços. Desligou e puxou-me para perto, segurando-me com força. Ele está vivo, ferido, mas vivo. Graças a Deus. Agora conte-me tudo. Entreguei-lhe o ficheiro e observei-o ler. Vi a sua expressão mudar de negação para descrença, para fúria, para aceitação quando terminou. O meu pai, a voz vazia e quebrada. Todo este tempo ele esteve... Ele não conseguiu terminar, demasiado traído e magoado. Peguei na mão dele, ancorando-o.
Marco disse que ele está a planear um golpe em breve e que você é o alvo. A mandíbula dele cerrou-se enquanto uma decisão era tomada. Então atacamos primeiro. Naquela noite, depois de planear, depois de estratégia, estávamos sozinhos no quarto dele, exaustos e aterrorizados e vivos. Lorenzo puxou-me para perto, desesperado e precisando de conexão. Quase a perdi hoje, mas não perdeu. Se algo tivesse acontecido, se eles tivessem... A voz dele quebrou enquanto o controlo desmoronava. Acariciei o rosto dele e forcei-o a olhar para mim. Estou aqui, estou segura, por causa do Marco, por sua causa. Ele beijou-me com força e desespero, e a reclamar, como se precisasse de prova de que eu era real e viva e dele. Retribuí o beijo, despejando tudo nele. Amor e segurança e necessidade e para sempre. Ele afastou-se com os olhos escuros e vulneráveis. Preciso de você esta noite. Preciso. Então leve-me. Simples, certo. Dele. Ele levantou-me e levou-me para uma cama. Deitou-me gentilmente. Eu amo-a tanto, tanto. Mostre-me. Ele fez com as mãos e a boca e o corpo. Lento e intenso e reverente. Não apenas físico, mas emocional e profundo. Cada toque era uma promessa. Cada beijo uma reclamação. Cada momento um lembrete de que estávamos vivos e juntos e inquebráveis. O tempo desvaneceu-se enquanto a intimidade acontecia lindamente e em privado, desesperada, eterna e perfeita. Ele era gentil e paciente, adorando cada centímetro, as mãos a deslizar pela pele, aprendendo e reclamando e amando. Você é tudo, sussurrou ele contra o meu pescoço. A minha redenção, a minha queda, o meu tudo. Curvo-me para ele, precisando de mais, precisando de tudo. Lorenzo, eu tenho-a, princesa. Sempre. Ele demorou-se construindo e saboreando e acariciando até que ambos estivéssemos a tremer e desesperados e completos. Quando terminou, enrolados nos lençóis e um no outro, estávamos mudados e renovados e certos. E não importa o que aconteça amanhã, a voz dele era rouca e cansada e contente. Isto, nós, vale tudo. Mesmo o seu pai, a sua família, especialmente eles. Ele puxou-me para mais perto. Você é a minha família agora. Você é tudo o que importa. Tracei padrões no peito dele, gentil e amorosa. E se perdermos, e se Salvatore? Não vamos. Feroz e certo. Vou protegê-la, proteger-nos, custe o que custar. Promete? Prometo. Beijou-me a testa, tenro e final. Durma, princesa. Amanhã terminamos isto juntos. Fechei os olhos, confiando e acreditando e amando. Porque com Lorenzo Moretti eu estava segura e acarinhada e em casa. E amanhã lutaríamos para sempre. 5 da manhã, acordei numa cama vazia e lençóis frios. O pânico disparou. Onde estava ele? Encontrei-o na varanda, sem camisa, com café, a pensar. Envolvi os braços à volta dele por trás. Não consegui dormir. Não queria perder tempo a dormir quando podia estar a observá-lo. Ele virou-se e puxou-me para perto. Você é linda, sabe disso. É completamente tendencioso. O sorriso dele era suave e real. E não me importo. Ficamos ali a observar o nascer do sol e a abraçarmos-nos, a calma antes da tempestade. Pronta? Perguntou ele, a voz baixa e determinada. Consigo, sempre. Ele beijou-me profundamente. Uma promessa para sempre. Depois entramos para nos prepararmos, para lutar, para terminar isto juntos. O confronto aconteceu ao amanhecer na quinta de Salvatore, em terreno neutro, com testemunhas de todas as famílias. Regras do conselho, sem derramamento de sangue, sem provas. E nós tínhamos provas, montanhas delas. Lorenzo entrou primeiro, imponente e frio. E eu estava ao lado dele, com a mão na sua, uma frente unida com Marco atrás de nós,
ferido, mas de pé e leal. Salvatore sentou-se à cabeceira, mais velho, elegante e perigoso. E quando nos viu, sorriu, sabendo. Lorenzo, meu filho, trouxe convidados, testemunhas. A voz de Lorenzo era gelo. Aos seus crimes. Murmúrios percorreram a sala, choque e interesse. Mas o sorriso de Salvatore não vacilou. Cuidado, acusações contra o seu pai acarretam consequências. Também a traição. Lorenzo fez deslizar o ficheiro pela mesa. Antônio não estava a agir sozinho. Ele estava a seguir as suas ordens. Salvatore abriu e examinou o conteúdo. A sua expressão nunca mudou. Teoria interessante. Onde está a sua prova? Transferências bancárias das suas contas para Antônio durante anos. A mandíbula de Lorenzo cerrou-se. E-mails, gravações, ordens para matar, incluindo... A voz dele quebrou ligeiramente. Incluindo o seu próprio irmão, Vitório. Gritos ecoaram pela sala enquanto as famílias reagiram em choque. Salvatore levantou-se lenta e deliberadamente. O meu irmão era fraco e sentimental. Ele teria destruído tudo o que construí. Nenhuma negação, apenas admissão fria. Antônio entendia lealdade e poder e controlo. E Luca Russo, o irmão de Valentina... A mão de Lorenzo apertou a minha. Ele era fraco também. Os olhos de Salvatore encontraram os meus, avaliadores, frios. Dano colateral, nada pessoal. A raiva invadiu-me quente e avassaladora. Mas Lorenzo apertou a minha mão, acalmando-me. Mantenha a calma. Nós apanhamo-lo. Você orquestrou uma guerra entre famílias para lucro. A voz de Lorenzo era fúria controlada. Matou o seu próprio sangue. Traiu tudo o que representamos. Pausa. Final. Está acabado. Salvatore riu, sombrio e confiante. Estou? Você pensa que estes homens vão escolhê-lo assim em vez de mim? Ele gesticulou para as famílias. Eu construí este império. Você é apenas o meu sucessor, substituível. Silêncio caiu, pesado e expectante. Então o capo mais velho levantou-se. Salvatore, as provas são claras e inegáveis. Ele olhou para a mesa. Todos a favor do exílio. As mãos levantaram-se uma a uma até ser unânime. A expressão de Salvatore finalmente rachou com fúria e descrença. Estão a cometer um erro. Não, você cometeu o erro. A voz de Lorenzo era final, pensando que família não significava nada, que a lealdade podia ser comprada. Ele avançou. Você ensinou-me poder e controlo e crueldade. Pausa, olhos fixos. Mas ela, ele puxou-me para perto. Ela ensinou-me algo mais forte, amor e confiança e parceria. A mão dele encontrou o meu rosto, terna em público, e a reclamar. Você perde porque eu a escolhi a ela em vez do império, em vez do sangue, em vez de tudo o que você valorizava. A expressão de Salvatore era puro ódio, então é fraco tal como Vitório. Não, sou livre. Lorenzo virou-se com a mão na minha, afastando-se. Guardas escoltaram-no para fora. Ele tinha 24 horas depois. Ele não terminou. Não precisava. Saímos juntos, vitoriosos. Um mês depois, a vida era diferente agora. Mais calma e melhor. Lorenzo tinha se afastado e passado a liderança a Marco, e estávamos a construir algo novo com negócios legítimos e dinheiro limpo e um futuro real. Naquela noite, ele levou-me ao cais ao pôr do sol. Lindo. E caminhamos de mãos dadas em paz. Quero mostrar-lhe algo. Ele levou-me a um iate, enorme e elegante. Nosso, se quiser. Nosso? Comprei-o. Pensei que poderíamos viajar e ver o mundo. Deixar tudo isto para trás. Ele virou-se vulnerável. Se vier comigo. A minha garganta apertou-se com emoção. Lorenzo! Ele ajoelhou-se ali mesmo no cais, tirou uma caixa e abriu-a. Um anel, lindo, simples e perfeito.
Valentina Russo, você veio à minha vida para me destruir. E conseguiu. O sorriso dele era suave e real. Você destruiu o homem que eu era, as paredes que construí, o controlo a que me agarrava. Pausa, os olhos úmidos. E ao destruir-me, você salvou-me. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eu amo-a mais do que poder, mais do que legado, mais do que qualquer coisa que pensei que importava. A voz dele quebrou. Case-se comigo. Escolha-me. Construa uma vida comigo. Pausa. Esperançoso e aterrorizado. Por favor. Caí de joelhos ao nível dos olhos dele, a chorar e a rir. Sim, meu Deus. Sim, sempre. Sim. Ele deslizou o anel com as mãos trêmulas, a sorrir e livre, depois beijou-me profundamente, para sempre e a reclamar. Quando nos separamos, está presa a mim agora, princesa. Bom porque nunca o vou deixar ir. Eu ri uma risada genuína e feliz. Ele riu e levantou-me e girou-me, feliz e genuíno e desprotegido e real. 6 meses depois. Epílogo. Estamos na nossa vila junto ao mar, nos Açores. Privada, isolada. Casados há 3 meses e mais felizes a cada dia. Estou no terraço a ler, o sol quente na minha pele, contente. Quando Lorenzo aparece com café na mão, sem camisa e bonito. Bom dia, senhora Moretti. O nome ainda me faz sorrir. Bom dia, marido. Ele senta-se atrás de mim e puxa-me contra o seu peito, os braços à minha volta. Perfeito, certo e em casa. Tenho novidades. A voz dele é cuidadosa, animada e nervosa. O quê? Marco ligou. O negócio está a prosperar. Limpo e legítimo. Tudo o que esperávamos. Isso é incrível. E ele hesitou. Salvatore morreu. Ataque cardíaco no exílio. Virei-me para o olhar, lendo a sua expressão. Ele estava aliviado, triste e livre. Como se sente? Mais leve, como se a última corrente tivesse quebrado. Ele beijou-me a têmpora. Ele era o meu pai, mas também era veneno. E agora, ele limpou a garganta, pausa. Agora sou apenas seu. Sem passado, sem fantasmas, apenas nós. Peguei na mão dele e coloquei-a na minha barriga. Ainda lisa, mas não por muito tempo. Os olhos dele arregalaram-se com compreensão, esperança e alegria. Está? 8 semanas. Descobri ontem, nervosa e feliz e aterrorizada. Limpei a garganta. Vamos ter um bebê. Silêncio. Então ele puxou-me para perto, segurando-me com força e a tremer. Um bebê. O nosso bebê. A voz dele estava destruída e sobrecarregada. Ele caiu de joelhos com o rosto ao nível da minha barriga, as mãos gentis e reverentes. Olá, pequeno. Eu sou o seu pai. A voz dele era suave e terna e perfeita. Vou protegê-lo e amá-lo e dar-lhe tudo o que nunca tive. Lágrimas caíram, felizes, gratas e completas. Ele olhou para cima com os olhos úmidos, a sorrir. Obrigado por isto, por tudo, por me ter salvo. Você salvou-me também. Acariciei o rosto dele, gentil e amorosa. Salvamo-nos um ao outro. Ele levantou-se e ergueu-me, carregando-me para dentro. Para onde vamos? O sorriso dele era malicioso e amoroso e perfeito. Para celebrar como deve ser, Lorenzo, o quê? Estou só a mostrar à minha mulher o quanto a amo. Ele deitou-me na cama, gentil e adorador, e agradecendo-me por me ter dado tudo. Beijou-me profunda e lentamente, e para sempre. E percebi que vim para destruir Lorenzo Moretti, o capo frio, o assassino, o inimigo. Mas em vez disso, encontrei o homem por baixo do monstro, a alma partida em busca de redenção, o coração que precisava de ser salvo. E ao salvá-lo, ele salvou-me também, da vingança, do ódio e do vazio. Ele deu-me amor e um lar e uma família e um futuro. O meu pecado foi apaixonar-me por ele.
E a queda dele foi apanhar-me. E juntos, construímos algo que nenhum de nós esperava. Algo real e permanente e nosso para sempre. E hoje, ainda não sei. Às vezes, penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, sinto uma pontada de incerteza de que talvez tenha feito um erro monumental. Provavelmente é os dois. É assim a vida, certo? Nada é totalmente claro. Nada é perfeito. Mas é a minha vida. E é a nossa história.